solto aqui para todo mundo. A primeira pergunta é: qual a característica que a gente deve valorizar para escolher um sócio? Na hora da gente escolher um sócio, a gente vai começar um negócio, eventualmente a gente vai ter sócio. Como é que a gente escolhe isso? Vamos começar com o mestre. E aí? Eu acho que para você escolher um sócio, na minha visão, eu sempre tive sócios, eu sempre precisei de sócios. E eu sempre busquei gente que, pode parecer um paradoxo, mas não é, pense diferente de mim, tenha habilidades diferentes das minhas, mas tenha valores iguais aos meus, valores convergentes com os meus. Eu acho que essa coisa de ter valores convergentes é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de gente que te questione, que vá contra, que lute. E eu estabeleci uma regra desde sempre. Eu hoje tenho 6 sócios na empresa que sentam na mesa, o nosso conselho lá, somos 7, para decidir. E eu estabeleci a regra, não interessa qual é o percentual de cada um na empresa. Na hora que sentou na mesa para discutir, cada cabeça é um voto. Então, eu tendo maioria, volta e meia, sou derrotado. E eu acho isso ótimo, porque se 6 caras, nos quais eu confio, que têm os mesmos valores que eu, são competentes, são inteligentes, pensam diferente de mim, de duas uma, ou eu estou errado, ou eu não soube vender, explicar o que eu quero fazer. Então, de qualquer forma, tenho que voltar para a prancheta e redefinir o caminho que eu quero propor. Então, eu sou derrotado sendo majoritário na empresa. E acho isso fundamental. Para mim, funciona para mim. Não estou dizendo para ninguém que faça isso. Bom, muito interessante. Hoje nós estamos com um episódio cheio de frases, né? Valores iguais e habilidades complementares é a visão do Xirto. Valores iguais, né? Dá um exemplo de valores iguais. Eu acho que essa coisa de acreditar que não vale a pena fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, que você deve manter ética, que você deve valorizar o cliente acima de tudo. Para nós lá tem uma coisa, uma cultura assim, todo dia é o primeiro dia. Uhum. A gente brinca muito lá que é o seguinte, sucesso, essa frase não é minha e nem de nenhum de nós, mas sucesso não é uma coisa que você compra, sucesso você aluga. E o aluguel vence todo dia, cara, tem que pagar todo dia. E o preço a ser pago é você começar como se fosse o primeiro dia. Nós estamos com 37 anos de empresa, a gente completa. Uma startup de 37 anos. É uma startup de 37 anos. Nós estamos todo dia como se fosse o dia. O que a gente precisa fazer para ficar bom? O que a gente precisa fazer para entregar mais? E com isso a gente vai inovando. A gente começou, acho que nenhuma outra empresa de consultoria tem isso que eu conheço. Nós temos uma área de vídeo dentro da empresa. Não é para fazer vídeo nosso para postar no Instagram, não. É para fazer vídeo para educar, fazer vídeo, manuais no formato de vídeo. Porque você tem um problema gravíssimo nos jovens de analfabetismo funcional. O cara sabe ler, mas não sabe o que leu. Então a gente faz manuais hoje em dia, no formato de vídeo, tudo, porque é muito mais fácil. E tem uma equipe especializada nisso. E coisas que a gente vai inventando e vai se associando, e vai trazendo parceiros, e vai separando. Né? A tua frase é valores iguais e habilidades complementares. Você deu excelentes exemplos de valores aqui, até para ilustrar para quem está nos ouvindo. A frase é muito boa, valores iguais e habilidades complementares. O que seriam essas habilidades complementares, por exemplo? Eu sou muito bom, eu entendo, de estratégia, eu sou visionário, eu sou um péssimo estruturador de negócios. Alguém vai ter que fazer essa parte. Eu sou muito ruim em finanças, eu sou horroroso em processos, né? Eu sou muito ruim para gerir o dia a dia de uma implantação. Então tem um monte de coisas que eu sei fazer bem, mas eu sou bom vendedor. Mas eu sou um péssimo gestor financeiro, né? Fazer conta, isso não é comigo. Tem que ter um sócio financeiro. Precisa ter um sócio que complementa isso, tem que ter o sócio que é o executor, que é aquele que vai... Tem o cara que é o instrutor. Eu chego com a ideia genial, que eu acho genial, e ele começa a questionar e fala, peraí, para transformar isso aqui que você está falando num negócio de verdade, nós temos que fazer isso, temos que ter X pessoas aqui, temos que fazer assim, vai ter um cargo assim, vamos remunerar dessa forma. Tem que ter o cara que é o estruturador. Não sou eu não sou bom de estruturar. Eu sou bom da ideia, da visão, mas eu não sou bom de estruturar. Então a gente vai se complementando dessa forma. Tem um cara que é bom para fazer palestra, tem um cara que é bom para fazer... Então ele vai desde habilidades que são mais soft skills, né, que a gente pode dizer, habilidade com gente, lidar com isso, como tem uns hard skills mesmo, é o cara saber fazer palestra, é o cara saber fazer uma apresentação, é o cara saber fazer isso, coisas das quais eu posso ser melhor ou pior. E a gente vai se complementando. E uma coisa interessante, que eu tenho sócios, tem um sócio que está comigo há 26, 27 anos, nem sei. Eu não frequento a casa dele, ele não frequenta a minha. Nós nos damos super bem, nos respeitamos, nos queremos bem, mas nós não somos amigos, nós somos sócios. Não tem essa coisa de sair para jantar junto, vamos ao cinema. Não existe isso. Aliás, entre os sócios todos,
não tem essa coisa. Embora a gente se dê muito bem, se goste muito e se respeite muito, porque sociedade sem respeito não é sustentável. Né? Muito bem, olha, excelente resposta. E para você também, que acabou de escutar essa resposta, vale você se conhecer. Né? Do que tu é bom, né? Se você não conhece a si próprio, se você não sabe aquilo que você é bom, como é que você vai buscar alguém que vai te complementar? É Flávio, fundamental. saber no que você é bom e saber no que você saber no é que ruim. você é péssimo. No que você é péssimo. Pô. Eu sou Isso é péssimo assim, fundamental. em várias coisas, cara, e que são fundamentais para uma empresa como a minha poder funcionar. E você, como é que você escolhe? Eu sei que você tem vários sócios. Thiago, como é que você escolhe seus sócios? Hoje eu tenho 29 sócios e já tive mais sócio, já tive menos sócio, aprendi, acertei, errei, né? Hoje eu tenho 3 coisas que eu valorizo num sócio. Primeiro, eu acho que um sócio precisa ter resultado comprovado nessa área, né? O sócio precisa compartilhar da mesma cultura que a gente e o sócio precisa estar caminhando na mesma direção. Tá? Então, para mim, essas 3 coisas são essenciais num sócio. E eu estava refletindo enquanto o Scherto falava um pouco sobre o pensamento diferente, né? E eu acho que tem um princípio por trás disso e que eu acredito muito, que é o princípio onde os idiotas tentam vencer discussões e os não idiotas tentam vencer. Então, é muito mais proveitoso que a empresa vença do que eu ganhe uma discussão. E você querer que a empresa vença em detrimento da sua opinião é você abrir mão do próprio orgulho. E isso daqui é algo muito difícil de fazer, mas muito recompensador em conseguir, de alguma forma, né, abrir mão da sua própria opinião, enfim. Só que um aprendizado prático para mim, né, é que, na teoria, você ter pessoas que pensam muito diferente é muito bom. Na prática, dependendo do quão diferente elas pensam, isso daqui passa a se tornar insustentável. Então, eu acho mais plausível você ter sócios que são inteligentes do que sócios que pensam diferentes. Por mais que eu tenha a convicção de que eles devem ter habilidades complementares. Então, muitas vezes, se a gente pensa diferente, as nossas discussões vão ser intermináveis pelo simples fato de a gente ter tido uma criação diferente, crenças diferentes, né? Uma teia aqui na nossa cabeça que faz com que a gente simplesmente tenha convicções completamente opostas. E a gente tem discussões sem fim. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que pensar muito parecido. Eu acredito que a gente tem que ter valores muito parecidos. Só que, no final das contas, a gente tem que ser muito complementar. Habilidades complementares. Exatamente. Porque imagina o seguinte, quando você tem 2 pessoas, já é muito difícil. Quando você tem 5 pessoas, já é muito difícil. Porque você tem sempre uma relação progressiva de número de interações possíveis quando você tem mais de um sócio. Então, se temos 2 sócios, eu para ele para mim. Então, são 2 interações possíveis. Se somos em 3, a gente tem eu para ele para mim, eu para ele para mim e entre eles. Então, são 6 interações possíveis. Então, cada uma pessoa que você adiciona nessa equação, você começa a ter um número cada vez mais exponencial, onde fica muito impossível de você lidar com um controle emocional que vai te fazer conseguir passar por períodos de turbulência por muito tempo. Por isso que eu acho que muitas vezes o empreendedor acaba se machucando tanto emocionalmente que, por mais que tecnicamente você seja muito bom e esteja no mercado bom, a emoção às vezes acaba te anulando. Então eu entendi que os pensamentos diferentes eles vão acontecer quando as pessoas são inteligentes, né? Acho que é natural, porque no final das contas a gente quer chegar no mesmo lugar, mas eu entendi que sócios que pensam parecidos e têm habilidades complementares vão me gerar uma relação de custo emocional muito baixa perto do resultado que eu vou atingir. Não significa que todos têm que pensar igual, mas todos têm que ser inteligentes. Então, eu acho que tem um pouco dessa ponderação no meu ponto de vista. Você acha que o orgulho é inimigo da inteligência? Ou seja, o orgulho pode tornar alguém muito inteligente, até um pouco burro? Não, eu acho que o orgulho ele não é inimigo da inteligência, ele é inimigo do resultado. Porque ninguém deixa de ser inteligente com orgulho, mas as pessoas deixam de conseguir desempenhar a inteligência que tem aqui fora e transformar isso em resultado. Então, vamos refrasear. Você acredita, então, que o orgulho é inimigo do uso da inteligência? Com certeza, porque a gente tem o caminho óbvio e a gente tem o orgulho, que no final das contas quer colocar uma opinião que no final das contas a gente até acha que nem é a melhor de todas em detrimento do nosso próprio ego. E acho que o empreendedor lidar com o próprio ego talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem. Eu vejo às vezes empreendedores que têm tudo para dar certo, estão no mercado bom, já estão ganhando dinheiro, têm dinheiro guardado, têm um time bom e o único inimigo deles são eles mesmos. E aí já vi vários ficando no meio do caminho e cadáveres boiando por causa disso. Por causa do ego. Então, acho que é o maior inimigo do empreendedor que está no mercado bom. O orgulho é inimigo... Mais uma frase, hein? Olha aí que bacana. Frases para postar no Instagram.
O orgulho é inimigo do uso da inteligência. Aliás, só para adicionar, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu também tive com sócios é que os sócios têm que ter um nível de ego diferente. Porque quando o nível de ego ele é idêntico, né, vocês vão ter problemas. Porque vão ser duas pessoas que vão competir não em prol do que é melhor para o negócio, mas sim em prol do que vai satisfazer o seu eu interior. Né? Funciona também para um relacionamento? Imagina, você está casado há quanto tempo, Xerto? Eu há 37 anos. Imagina. Não adianta competir que vai perder. Não. Se competir, vai perder todas. Mas eu já ia perder no primeiro ano. Mas eu acho uma coisa, eu estava ouvindo aqui o Thiago falar, e acho sensacional o que ele disse, mas assim, eu acho que uma coisa que é péssima é a arrogância. Eu acho que o empreendedor tende a ser arrogante em muitas situações. Eu acho o seguinte, empreendedor tem que ter autoestima. Não, tem que ter autoestima elevada. Tem que ter autoestima. Mas autoestima elevada não é a mesma coisa que arrogância. Ela é um pouco vizinha da arrogância. Se deixar, ele cai para o outro lado. Né? Mas a arrogante é o cara que acha que é melhor do que todo mundo. Isso. O cara que tem autoestima elevada, ele só sabe que ele não é pior do que ninguém. Ele não se acha melhor do que ninguém, mas ele sabe que ele não é pior do que ninguém. É bem parecido, tem ali, mas é diferente, cara. Eu sei que eu não sou pior do que ninguém. E a arrogância numa relação com um sócio? Não, é terrível. É terrível porque aí a coisa vira isso que o Thiago estava falando, vira uma queda de braço e quem sai perdendo é a empresa. Quem sai perdendo é o resultado, quem sai perdendo é o negócio. Bom, já a gente vai falar sobre conflitos, a gente vai voltar nisso. Mas deixa eu voltar aqui para a Thaís. Thaís, dá a sua visão sobre o teu critério que você acha que a gente deve usar para escolher um sócio. Então, eu faço parte de uma empresa, somos em 16 sócios hoje, somos 13 homens e 3 mulheres, e é uma sociedade de 14 anos, e nesse período a gente teve 3 saídas, o que mostra que alguma coisa que a gente faz nesse crescimento orgânico está acertada. Então, só para explicar, desculpa, o que é uma saída para as pessoas é quando você tem uma investimento... A saída de um sócio, isso. Isso, exatamente. Saída de um sócio, que é um momento que mexe, né, nos pilares, faz a gente rever plano de partnership, né, o plano de remuneração dos sócios, que faz a gente rever critérios de entrada, que faz a gente rever a própria sociedade, né, e acho que uma coisa muito acertada que a gente faz é envolver todos os sócios no processo de contratação, né, de avaliação daquele novo membro. Por quê? Porque se eu vou viver valores similares, eu preciso ir lá na fonte e ver por que valores essa pessoa vive, né? Como é que ela toma a decisão na vida dela, de onde ela vem em termos de histórico de vida. SLT dificilmente vai servir para uma sociedade de empreendedores, né? Se o pilar ali da segurança é muito importante para aquela pessoa. Então, o momento de vida, eu acrescentaria em tudo que você trouxe, né? Valores similares, competências complementares, mesmo momento de vida e absoluta transparência nas regras de remuneração. Isso para a gente tem sido mais importante do que remunerar igual ou dar vetos e votos iguais. Por quê? Porque se eu sei qual é a regra do jogo e eu sei que eu estou em níveis diferentes de contribuição à sociedade e de recebimento, eu posso abrir os números todos, eu posso abrir quanto todo mundo ganha, porque eu sei qual é a regra de largada. Então isso tem sido muito importante. Deixa eu ver se eu entendi uma nuance do que você acabou de dizer. Você acredita, então, que mais importante do que ter uma igualdade entre os sócios é importante saber qual é a diferenciação entre eles. Absoluta Ou seja, transparência. Alguém pode ganhar mais do que o outro. Alguém ganha mais que o outro. Alguém ganha mais do que o outro. Sim. Alguém vai ganhar mais do que o outro. E todos sabem disso e não só sabem, como reconhecem o valor daquela pessoa naquele determinado assunto que desempenha. Todos sabem tudo. Todos Perfeito. sabem custo, todos sabem rentabilidade, todos sabem o percentual, todos sabem o recebimento. E aí é quase como se você tivesse ali na própria sociedade uma máquina, uma engrenagem do wannabe. Eu olho e falo, puxa, se eu fizer tudo isso, eu consigo estar ali. Chego lá. Né? Ou seja, essa transparência para você é um requisito para que isso Porque o que a gente funcione. aprendeu? Quando era tudo igual, os diferentes eram tratados da mesma maneira. Então, quem contribuía mais ganhava a mesma coisa. E a gente começou a construir uma sociedade de gato gordo. Perfeito. Né? Que é tudo que o empreendedor não quer. Perfeito. Né? Então, é melhor sempre Então, ter não sócio. pode ser igual. Não deve ser igual. Claro que cada sociedade... As competências precisam ser reconhecidas, porém, para que isso funcione bem, é preciso ter transparência. Mas, antes de tudo, alinhamento de valores. Então, isso é fundamental. E como é que fica a questão do ego nisso? Porque o Thiago citou essa questão do ego, o orgulho, e de repente um ganha mais do que o outro. E isso, como é que essa dinâmica, na prática,
essa digestão funciona? É por voto? Como é que funciona isso? Gente, ego é necessário à sobrevivência, né? Necessário, essencial. Você acorda de manhã porque você tem um ego, porque você quer algo além, porque você quer entregar, porque você quer impactar. Enfim, é saudável. Perfeito. Uma pessoa que não tem ego numa sociedade... E essa conciliação dos egos, como é que ela funciona? Essa conciliação dos egos, eu acho que é o tempo de convivência dessa sociedade. Então, o tempo para a sociedade ele é muito importante. E o que eu percebo nos clientes, né, nosso negócio é recrutar executivos e montar conselhos. A coisa mais difícil é a gente recrutar sócios para a gente mesmo, porque, né, imagina o crivo e o grau de criticidade, né? Então a gente percebe o seguinte, que a sociedade ela vai se autorregulando. A gente sabe quem tem mais ego, a gente sabe quem tem menos, a gente sabe quem vai espanar num momento difícil. É quase como se esse ambiente, onde somos unidos por valores comuns e um objetivo muito claro, a gente tem muita clareza do que a gente quer ser, né? Então eu tenho valor numa ponta e eu tenho indicador ou objetivo na outra. O ego ele vai se regulando aqui no meio. Na prática, é voto. Isso é na prática. Alguém está muito viajando, está muito fora do eixo do que quer, ou querendo discutir uma regra, ou querendo ir muito fora do esquadro. Então a gente tem votos e a gente tem governança. Tem regra de política comercial, tem regra de política off-limits para um negócio comercial. E o voto, ele é frequente? Não. Se chama... Isso que eu ia te perguntar. Porque geralmente numa boa relação, não precisa ir pro voto. Mas você sabendo que existe a regra... É que o voto, na minha visão, assim, já não deu certo o consenso, então vamos votar. É isso. Então, em geral, não se vai para voto. E por isso do tempo. Perfeito. Porque no tempo você vai regulando, um dia você concede um pouco, outro dia você recua. E se precisar ir para voto é porque a sociedade ainda é muito imatura. Boa. Muito legal. Muito bom. Meu amigo, de repente você está pensando assim, poxa, eu tenho um sócio, mas a gente não faz reunião de conselho, mas você vai crescer, você vai ter conselho, você vai sentar à mesa para discutir, isso vai acontecer.